Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para trazer as principais informações aí sobre o transporte coletivo em Campinas. E hoje é um vídeo que nós temos muita coisa para comentar, tá? Pode ser que a gente até passe um pouquinho aí do tempo. Eu vou pedir para vocês raciocinarem junto comigo para vocês verem as coincidências que acontecem nessa cidade, né? Mas antes de tudo, aquele pedido básico para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? É só clicar ali no sininho e se inscrever e ficar por dentro aí das novidades, tá bom? Lembrando que a nossa live mensal deverá acontecer na primeira semana de abril, tá? Então semana que vem. Ainda nós estamos em março, teremos vídeo normalmente, domingo 4 horas da tarde. E na próxima semana eu só vou confirmar se vai ser no sábado ou no domingo a live. Lembrando que a live que foi desse mês, que foi no sábado, bateu um recorde de audiência, então pode ser que eu mantenha ela no sábado. Mas aí a gente vai conversar direitinho para ver como que vai ficar, tudo bem? Bom, hoje nós temos muita coisa para falar e a notícia da semana, né, todos já sabem, foi a tal reunião, né, foi a tal reunião aí do prefeito Dário Saad com os empresários do setor de transporte, né? Diz aí que houve uma reunião, né, na quinta-feira, na parte da tarde, onde o prefeito pediu uma renovação emergencial da frota, né, porque foram feitas aí algumas matérias na imprensa campineira sobre a frota, né, de ônibus aí, e né, que a frota tá com a idade média muito alta, que são muitos ônibus que estão quebrando, reclamam da manutenção, né, que está prejudicando a população. Mas vejam bem se tudo isso não foi orquestrado. Vejam bem. Que a frota está nessas condições, todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade. Ninguém tocava no assunto até agora. Apesar de todos os problemas que o transporte enfrenta e de todos os problemas que essa administração, essa prefeitura enfrenta, ninguém fez nada, ninguém comenta nada, né? Até curioso, né, quando tem textos falando sobre a licitação do transporte, que já está virando mito, né, porque quando ela nunca sai do papel, ela vira um mito, né? Dizendo lá que em 2023 foi feita uma licitação e que não houve interessados. 2023. Nós estamos em 2025. Ou seja, já está indo para quase 2 anos que teve a primeira licitação e até agora o edital não saiu. Isso é uma vergonha, é um absurdo a prefeitura justificar que as melhorias no transporte vão acontecer depois da licitação. Isso é ridículo. É ridículo que a prefeitura seja ciente e seja conivente com um disparate, porque isso é um disparate, é um absurdo. Já quase 2 anos, ou seja, assim que a licitação deu como deserto, o que já deveria ser feito? Já começar a trabalhar em cima da nova licitação. As audiências públicas aconteceram no final do ano passado, ou seja, depois de mais de um ano que a licitação deu deserto, aí que foram fazer as audiências públicas. É ridículo, ou seja, tudo isso aí já deveria estar encaminhado, ou seja, se forem ser feitos alguns ajustes para tentar atrair interessados, empresas interessadas em trabalhar em Campinas, a licitação já deveria estar em andamento, já deveria estar em fase final. Mas não, ou seja, está levando quase 2 anos para sair um novo edital. Agora, vamos supor, então se der edital, vamos supor que dê deserto de novo, agora em 2025, então, ou seja, der o próximo é só em 2027, ou seja, só a cada 2 anos, porque em 2022 também teve outro, e a prefeitura esconde que em 2018 teve o primeiro, porque a justiça está em cima desse contrato desde 2018, só que a prefeitura esquece disso, né? Ela não fala que o secretário dela, que hoje o secretário da atual administração, o secretário de infraestrutura, era o presidente da IDEC em 2018 e fez o pior edital da história, um edital cheio de erros e que obviamente ia ser questionado. Dá a impressão que era até proposital ter feito um edital tão ruim quanto aquele, né? Qualquer criança viria que aquele edital estava péssimo, né? E engraçado a prefeitura deixar... É engraçado a prefeitura fazer certas coisas, porque
para ela verificar como está o andamento da licitação, ela não está nem aí, não quer nem saber, é problema da ideia que ela que se vira. Mas para ficar se interferindo na implantação do BRT, olha, não pode tirar tal linha porque a dona lá do bairro não quer que tira. Aí não tira aquela linha lá porque tem uma senhora lá que usa a linha. Ou seja, não deixa implantar o BRT do jeito que tem que ser implantado para levar transporte de qualidade para a maioria das pessoas, porque tem uma senhora lá que não pode deixar de ter aquela linha, tem a outra senhora lá que também não pode deixar de andar naquela linha, porque ela é presidente da associação do bairro do não sei o quê. Aí o prefeito interfere, aí ele manda interferir. Pelo amor de Deus, que situação mais ridícula. Por isso que eu falo que Campinas parece uma roça. Campinas parece aquelas cidades pequenininhas do interior que todo mundo sabe onde o prefeito mora e vai apertar a campanha dele lá para poder arrumar o esgoto que está vazando na porta de casa. Pô, Campinas é uma metrópole, tem mais de 1 milhão de habitantes. Onde que nós vamos parar desse jeito? Com o prefeito interferido em questões que não é dele. Ou seja, então ele que fecha a ideia, que fecha tudo, ele que tome conta de tudo. Agora, da licitação, ele não quer saber. Por que ele não cobra o edital? Porque agora, depois dessa reunião aí, desse cafezinho que teve lá na prefeitura na quinta-feira, o que saiu de novo? Que o problema vai ser resolvido parcialmente, mas todos os problemas serão resolvidos com a licitação, porque aí a frota vai ser trocada. E também está prevista a publicação ou seja, lembra que teve um vídeo um pouco mais para trás que eu cobrei a prefeitura para que fosse publicado o edital e não a minuta. Ou seja, a prefeitura já admitiu que o edital não vai ser publicado, que vai sair a minuta. O que é a minuta? A minuta é uma cópia do edital para ser debatido ainda. Ou seja, vão publicar um edital que ainda vai ser debatido, vai passar por uma audiência pública ainda, né? Ainda vai passar por uma audiência pública. Aí as sugestões que saírem na audiência pública, aí que vão colocar no edital definitivo. Aí esse edital definitivo vai para o jurídico verificar se está tudo certo, para depois ele ser publicado, para depois marcar a data, para depois verificar em que data que vai ser a abertura dos envelopes, para depois verificar se está tudo certo, para depois sair lá as vencedoras, para depois elas entrarem em circulação, ou seja, só o ano que vem. Para esse ano aqui já acabou. Porque é um absurdo uma enrolação dessa. E não há justificativa para tamanha enrolação. Mas porque é a FIP, é porque não sei quem, porque é o contrato, é porque é o tempo, é porque é a pandemia. Não tem justificativa. Não existe. Qualquer justificativa que for dada para fomentar as desculpas esfarrapadas para esse edital não ter saído, não se vale. Tá? Não vale nenhuma desculpa. Isso só tem um motivo. Falta de vontade política. É o único motivo. O edital não é publicado unicamente por falta de vontade política. E ponto final. Não tem mais desculpa. Mas porque eles têm que fazer isso? Não. Tudo já poderia ter feito. Teve 1 ano e meio para fazer. Já estamos indo para quase 2 anos. E não foi feito? Não tem justificativa. Lamento, não tem justificativa nenhuma para isso. É muita má vontade, é tudo muito mal feito. É ridículo uma coisa dessa. Mas vamos voltar a falar aí sobre essa tal reunião que teve lá. O prefeito chamou os empresários do transporte coletivo de Campinas e pediu que fosse feita uma renovação emergencial da frota com o aluguel ou a compra de ônibus novos. Não toda a frota, obviamente, mas pelo menos uma parte, para até segurar aí um tempinho até sair a licitação. Tá, a ideia é boa, mas não é nada válida. Olha, vejam bem como que parece que tudo foi orquestrado para que se chegasse nesse ponto e que o prefeito saísse como herói na situação. Veja só, o número de reclamações sobre quebra de ônibus, sobre problemas na frota, aumentou absurdamente na INDEC. Obviamente, a frota já está envelhecida e não é feito investimento porque o contrato está para terminar. Agora imagine, vamos supor que você, pense da seguinte forma, vamos supor que você tem um contrato temporário de trabalho. Vamos lá, que você tem 6 meses de trabalho e você só tem mais 3 meses. Aí você quer comprar um carro e financiar em 86 vezes, 84 vezes, que é o que sai. Você vai comprar um carro
para pagar em 84 meses, sendo que você só tem mais 3 meses de trabalho? E os outros 79 meses, os outros 81 meses? Como que fica? Como é que você vai pagar sendo que você não vai ter emprego? O contrato do transporte, isso não vale só para o transporte, é isso para qualquer contrato público. Contrato da coleta de lixo, um contrato de escola, de saúde, seja lá o que for. Agora, vamos supor, o contrato do transporte ainda tem andamento, mas já está em fase final. Já está perto aí de acabar esse contrato aí, que é uma prorrogação do contrato inicial. Aí você vai financiar ônibus, né? Você vai ter que comprar ônibus para a cidade, você vai financiar pelo menos aí em 4 ou 5 anos. Vamos colocar que seja 5 anos. São 60 parcelas. Se a empresa tem 1 ano para poder fazer o pagamento, se ela tem até 1 ano de contrato, em 1 ano ela consegue pagar os ônibus e os outros 4 anos. E se ela entra na licitação e perde, o que ela vai fazer com esses ônibus? Como que ela vai fazer o pagamento dos ônibus dos últimos 4 anos? O mesmo vai para a coleta de lixo. O contrato de coleta de lixo é 10 anos. Vamos supor que está no último ano. Como é que a empresa vai fazer os investimentos necessários se o contrato dela está acabando? Vamos supor que tem lá, ela precisa comprar caminhões novos, ela precisa comprar esses containers de plástico que estão sendo colocados nos bairros. Como é que ela vai fazer esse investimento se o contrato dela está acabando? Entendeu? Isso, ou seja, as tantas empresas, todo mundo tem que ter segurança jurídica para poder fazer investimento. Não é simplesmente sair comprando. O contrato é em andamento, tem que comprar um ônibus novo, mas não é assim. Porque não, ou seja, você vai assumir um risco de fazer um financiamento e depois você não tem essa certeza de que você vai continuar. E outra coisa, muitos bancos nem aceitam fazer o financiamento diante de um contrato desse, porque vai chegar lá, o banco, qualquer pessoa, quando você vai fazer um empréstimo, o banco não tiver de garantia, é a mesma coisa que aluguel, você precisa de um fiador, ou então um depósito de calção, ou seja lá o que for, você precisa de uma garantia. E os bancos também precisam de garantia de que elas vão receber. Nunca viram aqueles casos de ônibus que são apreendidos por falta de pagamento? Né? O Banco Volvo é um dos que acho que mais faz apreensão aí de ônibus, de tudo que é lugar, porque os ônibus não são pagos, aí eles têm que tomar de volta, né? Porque deve ir para leilão para poder quitar a dívida. Agora imagina você vai chegar lá no banco e falar, olha, eu preciso comprar 100 ônibus novos para Campinas. Tá, qual que é a sua garantia? Olha, eu tenho um contrato de 10 anos com a Prefeitura de Campinas. 10 anos? Bom, então 10 anos eu tenho como fazer o pagamento. Então tá bom, eu vou liberar o dinheiro. Aí chega lá, eu preciso comprar 100 anos. Qual é a garantia que você tem? Aí eu tenho um contrato de 1 ano com a Prefeitura. Tá, aí depois de 1 ano, o que você vai fazer? Eu não sei, porque eu não sei se eu vou ganhar. Então eu não posso te liberar o dinheiro, como é que você vai pagar esses ônibus depois, né? Mas enfim, agora voltando, mais uma vez, é a questão de estar tudo orquestrado. Todo mundo já sabia disso, né, de como está o estado da frota. De repente, saiu em 2 veículos de comunicação aí sobre a questão aí da frota. Saiu no jornal da cidade, no jornal impresso, e saiu numa emissora de televisão. Né? Essa emissora de televisão costuma mesmo fazer essas matérias. Pode reparar que pelo menos a cada 6 meses sai alguma coisa. A cada 6 meses ela faz uma série de matérias durante uma semana. Ônibus estão atrasados. Aí começa a andar, eles andar um monte de linha, aí o assunto morre e ninguém fala mais nada. Aí passa 6 meses, aí eles vão lá, faz uma matéria também, melhora na primeira semana, depois volta tudo normal. Ou seja, são matérias que infelizmente não vão resolver o problema, porque não é na TV que você vai resolver o problema do transporte, é você fazendo as reclamações. Mas se fizer reclamação, a ideia é que não faz nada. Mas é o caminho certo, entendeu? Porque a ideia é que tendo números para subsidiar a cobrança, aí ela pode fazer. Agora, se ninguém reclama, ela vai entender que está tudo bem. E não é a TV, o Facebook, o Instagram para você fazer reclamação. Todo mundo sabe disso. Aí começou a sair. Inclusive a matéria que saiu no jornal, ela é um tanto estranha. Se você pegar a matéria para ler, você vê que é uma matéria que está cheia de erros. Ela tem um monte de erros de data, tem erros de empresas, ela tem inúmeros erros, né? E em nenhum momento a matéria culpa a prefeitura. Pode reparar bem, você pode ler a matéria lá, está lá no site desse jornal, e em nenhum momento ela culpa a prefeitura, sabe? A prefeitura, ou seja, a situação está assim por causa que não tem licitação, tal, não sei o quê. Ela não fala do contrato, ela não fala nada, ela simplesmente reclama que a frota está vencida. E ainda dá números completamente errados em relação ao número de veículos que estão vencidos. Totalmente, ela não... Simplesmente, a pessoa que escreveu o texto foi muito infeliz no que escreveu, porque parece que ela nem pesquisou, parece que foi feito do dia para a noite, ou parece que o texto chegou pronto para ela e ela fez a adaptação, ou nem parece que ela fez o texto. Parece que alguém escreveu, colocou na mão da pessoa
que uma pessoa que não é jornalista ou uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em transporte público, isso é olha, você tem que publicar essa matéria aqui. E acabou. Isso foi depois da matéria da emissora de TV, que está um pouco mais completa. Tá? Tem números mais concisos. Isso foi segunda, terça e quarta. Na quinta-feira veio a reunião. A tal reunião, né? Ou que muitos estão chamando cafezinho na prefeitura. Né? O prefeito chamou os empresários para tomar um cafezinho. Né? Aí o que o prefeito disse? Olha, o transporte não pode ficar desse jeito, nós vamos ter que fazer uma renovação emergencial. Então o que vocês vão fazer? Vocês podem comprar os ônibus novos ou vocês podem alugar os ônibus novos. Gente, esse pedido não tem o menor cabimento. O menor cabimento. E eu vou explicar por quê. Com o contrato em vigência, mesmo faltando um ano aí, inclusive ano passado chegaram aí diversos veículos seminovos aí para praticamente todas as empresas, o empresário sabe o que ele tem que fazer. Agora a prefeitura tem que chamar lá para falar isso, todo mundo sabe. Isso é óbvio. O que tem que acontecer é a licitação. Todo mundo sabe que é a licitação. E a licitação quem está esperando? Os empresários, os funcionários do setor, os passageiros. Todo mundo está esperando. Agora, não sei, você chegou lá para uma reunião para falar. E pode verificar que no texto que a prefeitura publicou em relação a essa reunião, não tem em nenhum momento alguém falando de que vai chegar o ônibus novo. Ninguém fala. Está falando lá que o prefeito fez o pedido para compra emergencial ou aluguel dos ônibus de forma emergencial. Tá, mas, pode ver, ela não deu prazo, ela não fez nenhuma exigência e também ninguém falou que vai comprar. Eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Em 2001, né, acho que eu já falei isso já contei essa história alguma vez aí. Em 2001, teve, assim que o prefeito, né, o falecido Toninho assumiu, a tarifa de ônibus estava extremamente defasada, custava R$1, e os empresários pediram um aumento. O que o Toninho falou? Olha, vocês vão ter que trazer um ônibus, ter que trazer pelo menos 100 ônibus novos dentro do tempo. Tá, então, eu não lembro qual que é o tempo, se eram 6 meses, eu não lembro. Dentro desse tempo, vocês têm que trazer tantos ônibus novos. Aí eu vou aumentar a tarifa, aí tá tudo certo. Os empresários trouxeram, os governos da época lá trouxeram os ônibus novos, trouxeram até mais de 100 ônibus. VBT o primeiro entregou 20, depois teve 64, acho que 84 ou 90 da Tuca, Urca e Rápido Luxo. Depois teve, a VBT trouxe mais ônibus ainda. Depois teve a Bortolotto, trouxe mais 3. O pessoal foi renovando, né? Depois teve as outras empresas foram fazendo a troca, ou seja, passou de 100 anos e a tarifa subiu. Deve ter para 1,30 na época. Agora, para mim que dessa vez, na reunião, em nenhum momento está falando, olha, vocês vão ter que trazer os ônibus novos em 3 meses, em 4 meses, até o final do ano. Não está falando nada disso, ou seja, não deu prazo, ou seja, ficou tudo muito vazio. A mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu preciso que vocês, eu sempre falo aqui, ó, preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, senão o canal vai acabar. Agora eu posso falar diferente, gente, eu preciso que vocês façam uma ação para que até a semana que vem, no máximo, vocês me ajudem a chegar a 1000 inscritos, senão eu vou ter que fechar o canal. Já dei um prazo, já dei uma meta. Ou seja, não tem meta nenhuma, não tem nada. E outra coisa, toda vez que tem reunião na prefeitura, ou pelo menos que tinha, né, nos outros governos, porque desse governo do anterior, meu Deus do céu, é um show de cortina de fumaça, né? É um show de cortina de fumaça. Os empresários sempre assumem um compromisso. Olha, tá, nós vamos fazer aí a compra dos ônibus. Dá um tempo aí, porque tá difícil, porque agora mudou, né, por causa da pandemia, tá demorando para chegarem, para as empresas fabricarem os ônibus e tal. Mas creio que até em 8 ou 9 meses a gente consegue renovar a frota, só deu um tempo. Ninguém falou nada disso. Pelo menos na prefeitura não sei nada. Ou seja, tudo muito vazio. Ou então, dá a impressão também, inclusive teve gente comentando, que essa reunião e tudo isso foi orquestrado para fazer uma cortina de fumaça justamente por conta da licitação que está enrolada, que está todo mundo cobrando e a prefeitura não faz nada. Ou seja, dá a impressão que é uma cortina de fumaça que se criou para o pessoal esquecer um pouco a licitação. Né? Porque provavelmente vai atrasar, porque hoje nós já estamos aí no dia 21 de março, tem até o dia 10 já do completo os tais dos 100 dias.
E até agora nada. Entendeu? Então por isso que tudo isso que aconteceu foi tudo muito estranho. Foi tudo dentro de uma semana só, tá? Ou seja, matéria mal escrita, matérias na televisão sobre o mesmo assunto. É difícil os veículos em Campinas fazerem matérias sobre o mesmo assunto. Ainda mais veículos que não são do mesmo grupo, que nem, por exemplo, a televisão tem um site, ou seja, o grupo todo fez matérias assim. Agora o jornal também fazer uma matéria do mesmo assunto ficou muito estranho, tá? Pegou mal isso aí, ficou esquisito. E logo depois o prefeito chama, ou seja, e outro detalhe, a prefeitura está na mão com um financiamento, com uma linha de crédito para a compra de ônibus novos. Ela está com uma linha de crédito lá. São 512 ônibus. Acho que é 256 normais e 256 elétricos, lá dá quase 1 bilhão lá do governo federal, só que é financiamento. Então, se a prefeitura comprar os ônibus, ela vai ter que pagar depois, ou seja, ela ofereceu para as cooperativas não quiseram, entendeu? Teve uma série de situações aí nesse meio. Agora não é mais a INDEC que está cuidando disso, tá? É a prefeitura mesmo. Aí dá a impressão que a prefeitura vai ser, a gente precisa fazer alguma coisa para poder forçar os empresários e as cooperativas a comprarem os ônibus com esse financiamento, para depois não falar que a gente não fez, entendeu? Ou seja, fizeram aí um circo total para poder enfiar a goela abaixo esse financiamento aí para todo mundo. E pegou mal. Pegou muito mal, ficou muito estranho, tudo muito esquisito, né? Mas enfim. Aí o que foi falado aí nesse meio também? Que a prefeitura não está pagando a depreciação da frota, porque não está sendo renovado, mas assim que for feita a renovação, a depreciação vai voltar a ser paga como subsídio. E um outro detalhe muito importante que saiu no texto da prefeitura, que o pagamento dos ônibus, né, do valor das verbas para a compra dos ônibus, levará em consideração a planilha de custos. Aí ficou bem aberto. A prefeitura vai aumentar o subsídio para as empresas comprarem os ônibus ou a prefeitura vai comprar e alugar os ônibus para os empresários operarem? Porque o que seria mais lógico na atual situação? A prefeitura pega o financiamento, como ela que é a garantidora, como ela é a fiadora para a compra desses ônibus, ela mesma deveria lá abrir uma licitação, igual fizeram no Rio de Janeiro, abrir uma licitação, compra os ônibus e entrega para os empresários. Pronto, acabou, olha, né, essas empresas não vão continuar, vão ser outros que vão chegar. Pega aqueles ônibus e passa para as novas empresas e continua operando. E ponto não, chegou ao final da vida útil, leilou os ônibus, igual aconteceu com a INDEC, com aquele monte de ônibus que a INDEC tinha. Leilou os ônibus e ponto final. Né? Ou então, o que ela poderia fazer então? Ela deveria comprar, ou então transferir esse financiamento para as empresas comprarem, para os permissionários das cooperativas comprarem os ônibus, ou então a prefeitura paga e desconta do subsídio, que foi uma proposta que foi feita. Eu, particularmente, já fui lá na INDEC, dessa proposta da INDEC, comprar os ônibus, até porque seria uma tacada de mestre, de marketing absurda. A prefeitura poderia comprar os ônibus, colocar uma pintura nova, lembrando que tem que ser pintura nova, porque essa pintura velha não vai dar a impressão de que os ônibus são novos, as pessoas não vão saber, para a população, hoje essa pintura é tudo igual, entendeu? Teria que trocar a pintura, se for coloca tudo cinza, uma faixinha lá, alguma coisa, bem simples, porque depois vai ter que repintar mesmo. Vai lá, a prefeitura compra e ainda coloca lá, propriedade do povo, ou coloca lá, ônibus comprado pela prefeitura, alguma coisa, faz uma entrega, leva drone, leva toda a imprensa, chama os fabricantes dos ônibus, os vendedores, faz um circo lá, divulga, ou seja, olha, a prefeitura está renovando a frota. Não. Dá a impressão que a prefeitura não está nem aí para o transporte público, não quer nem saber de nada, se renovar, renovou, se não renovar, não renovou, entendeu? A situação só chegou nesse ponto porque está uma situação bastante complicada para todo mundo, né? E já tinha gente, né, alguns influenciadores digitais da cidade batendo em cima desse negócio da quebra da frota. Eles estavam batendo. Só que aí a prefeitura não quis dar o braço a torcer para os influenciadores. O que ela fez? Ela jogou na mão da imprensa para ela poder sair como herói, porque ela poderia muito bem ter chegado lá nas redes sociais dos influenciadores e falar: olha, gente, nós estamos aqui, estamos acompanhando, tá? Estamos verificando, nós vamos tomar uma providência. Mas não, ela se fez como ser, né, o ego é mais alto, ela preferiu jogar nas costas da imprensa
para ela falar o que os influenciadores já estão falando há muito tempo, para depois ela fazer a reunião. Olha, então realmente está isso. Como se ela não soubesse a situação, né? Entendeu? Ficou tudo muito claro que foi orquestrado, é tudo muito estranho. E outra coisa, então, o que eu já tenho comentado ao longo dessa semana, não tem nenhum compromisso que essa compra vai sair. Tá bom? Então, quem está comemorando, vai chegar um ônibus novo, não tem nada disso ainda. A prefeitura pediu uma compra emergencial. A prefeitura não determinou a compra emergencial, ela fez um pedido de compra emergencial. Ela não determinou. Porque quando você determina alguma coisa, você tem que dar prazos e tem que dar números. Então, olha, eu estou determinando que vocês têm que comprar ônibus novos. Vocês vão ter que trazer 200 ônibus até o final do ano. Tem que ser 20 ônibus por mês. Pode ser 50 seminovos até 2021 e o resto 0 quilômetro. E ponto final. Em nenhum momento a prefeitura falou isso. Entendeu? Ela não deu nada. Não deu prazo. A não ser que tenha alguma coisa aí no meio que a prefeitura não falou. Mas não tem nada. Não tem nada ali. Não tem números, não tem datas. Não tem absolutamente nada. É tudo muito estranho, tá? Muito estranho. Ou seja, falta informação do negócio. Eu estou desconfiado que tem alguma coisa aí que vai sair e que nós ainda não sabemos. Porque não é possível que a prefeitura está fazendo um carnaval em cima disso, sendo que não tem nada com nada. Entendeu? Mas vamos continuar de olho, vamos continuar cobrando, porque o transporte tem que melhorar. E lembrando que outra coisa, não é a frota nova que vai resolver os problemas de Campinas. Porque o fato de chegar um ônibus novo não vai fazer com que aquela linha onde você fica uma hora esperando o ônibus vai melhorar. Ou seja, você vai trocar um ônibus velho que você fica esperando uma hora por um ônibus novo que você vai continuar esperando uma hora. Né? E outra coisa também, né? O nosso prefeito fazendo um carnaval por causa do VLT, que não é obra dele, é uma proposta do governo estadual, é um VLT metropolitano, semelhante ao da Baixada Santista, entendeu? Não tem nada previsto, não tem assim, data. Ou seja, a imprensa ela coloca datas, tal, simulações, para chamar a gente, né? Porque daí a pessoa fica lá, vai ter o VLT, vou clicar lá para ver se tem alguma coisa. Não tem nada ainda, é só um projeto inicial. Que nem o projeto lá do VLT de Viracopos. Quantas vezes já foi falado aquilo lá? O mesmo trem intercidades, aí quase mais de 50 anos para sair. Agora que parece que vai ter mais. Enquanto não for movimentada a primeira pá de terra, eu não acredito em absolutamente mais nada. Porque não tem nada, ou seja, tem contrato e tal, a prefeitura aí chamou o pessoal aí do trem para poder conversar e ficou por isso mesmo, já está funcionando, ou seja, já tem gente fazendo as obras. Enquanto não tiver gente se movimentando, não tem nada. E do VLT não adianta a prefeitura fazer um carnaval, colocou lá uma matéria de um site aí falando que não sei o quê, que pipipi, popopó, que agora vai ter VLT, vai passar por tais bairros de Campinas. A obra nem é dele, é do governo do estado, nem sabe, ou seja, não tem nada, não teve leilão, não teve contratado, não teve nada ainda, ou seja, tem que se fazer o projeto, tem uma série de situações ainda para serem feitas, né? Então, eu acho que o prefeito deveria cuidar do transporte dele, ou seja, cuidar da casinha, do quintal dele e deixar um dos outros em paz, pelo menos por enquanto, porque ele sabe que o quintal dele está bem sujo e tem muita coisa para limpar lá, né? Então, gente, não se iludam com essa história aí de renovação emergencial, sei lá. Enquanto não tiver números, dados concretos, não bote fé no que a prefeitura está fazendo, não, que está falando não, tá? Não espere. E cadê a licitação? Eu quero ver o edital aqui, ó. Vai ser a minuto que vai sair? Bom, já estamos aí inconformados, porque vai ser a minuto, ou seja, vai demorar mais um absurdo mesmo, a prefeitura vai enrolar o quanto ela puder, né? Infelizmente a gente vai ter que ficar nessa, né? Mas e aí prefeitura, o que você vai fazer? Tá bom? Ô, gente, hoje nós passamos quase meia hora, eu falei que a gente ia passar um pouquinho aí, eu gostaria de agradecer, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal mais uma vez. Quem não se inscreveu, pede para os amigos, familiares lá se inscreverem. Semana que vem ainda tem vídeo e na próxima, na seguinte lá já é live, mas aí na próxima eu marco com vocês a data e o horário certinho, tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.